Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia. No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões da banca da IBFC do ano de 2024. Então, são questões assim bem recentes na área do direito administrativo que vai te ajudar demais a passar no TJ de Pernambuco. Então, vamos lá já começarmos. Lembrando, essas questões você consegue resolver com algumas tabelas, que são umas tabelas que fazem parte das questões modelo, então você consegue resolver com elas. Então, nós vamos começar a resolver essa da IBFC 2024, que fala o seguinte: o capítulo 3 da Lei Federal, número 1473 de 2021, a famosa Lei das Licitações e Contratos Administrativos, trata da modalidade conhecida por concorrência para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Acerca do critério de ligamento do processo de concorrência, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, quer saber qual é o critério de julgamento da modalidade de concorrência? Lembrando, concorrência é o quê? Contratação de bens e serviços especiais e de obras e bens e serviços comuns e especiais de engenharia. Essa é a parte da concorrência. Mas aí, quer saber quais que são os critérios de julgamento para essa modalidade? Eu fiz uma tabelinha que é chave. Vou mostrar para vocês qual que é. É o seguinte, nessa daí você consegue ver quais são os critérios, as modalidades de licitação e os critérios de julgamento. Na concorrência, se você analisar aí, ela vai ser todos os critérios menos o maior lance. Então, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. São todos os critérios. Por isso que eu te falo, são questões modelo, que se você sabe resolver uma, você sabe resolver todas, através dessas tabelinhas que vão te ajudar. Se você tem dúvida, onde pode achá-las? Pertencem ao e-book que eu fiz e neles estão algumas questões modelo de provas que sempre caem em concursos e também essas tabelas que você vai ganhar. E aí você vai ganhar essas tabelas que são referentes à parte do direito administrativo, tem uma do direito constitucional, que vão te ajudar demais na hora de marcar na prova. Então você sabe isso, você consegue acertar a questão. Vamos lá para a próxima. Vou voltar aqui. Qual que é a alternativa correta, então? Portanto, menor preço se inclui, melhor técnica ou conteúdo artístico se inclui, técnica e preço sim também, maior retorno econômico também e maior desconto, ou seja, são todas verdadeiras. Gabarito para essa aí é a letra A. Ok? Gabarito letra A. Próxima questão. Mais uma de 2024. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de dispensa de licitação. Eu já fiz até um shorts aqui no YouTube que fala justamente sobre isto. Quais são as hipóteses de inexigibilidade de licitação que você consegue eliminá-las e descobrir as hipóteses de dispensa de licitação, porque são muitas hipóteses de dispensa de licitação. Então, eles confundem dispensa com inexigibilidade. Se você sabe a de inexigibilidade, você consegue marcar a alternativa correta. Então, é o seguinte: inexigibilidade de licitação. São 5 hipóteses. Fornecedor exclusivo, aquisição, locação de bem móvel ideal, credenciamento, artista consagrado e serviço especializado. Sempre importante saber. O resto é dispensa de licitação. Mas vamos lá continuar.
Aqui nos diz contratação de serviço profissional de setor artístico, desde que seja consagrado, inexigibilidade, aquisição de materiais ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou comercial exclusivo, fornecedor exclusivo. Inexigibilidade, para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. E letra D, para contratação que envolva valores inferiores a R$75.000, no caso de outros serviços em compras. Gente, a alternativa dessa é a letra C, mas vamos entender por que a D está errada. A letra C é um caso de dispensa de licitação mesmo, porque a dispensa, no caso de contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia. E lembrando que essa dispensa ela é feita por conta dessas obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. Só que teve um decreto atualizado agora de 2024, que esse valor passou a ser de R$125.000, 125.415, se não me engano, e passou a ser esse valor. Então, é dispensável a licitação. Agora, a letra D está errada porque fala que envolve valores inferiores a R$75.000. De acordo com essa lei de dispensa de licitação, ela seria que envolva valores inferiores a R$50.000. De acordo com o valor atualizado pelo decreto de 2024, o decreto 12.343 de 2024 nos fala que esse valor chegou a 62.725 e alguns centavos. Isso, 62.725. E é muito interessante lembrar também que esses valores eles podem ser atualizados, né, por exemplo, nesses decretos. Então, a alternativa certa para essa questão é a letra C. Vai ser uma hipótese de dispensa de licitação. Ok? Vamos ver a próxima questão. Aí fala também da IBFC e fala em relação à anulação de atos administrativos, uma questão de atos administrativos muito interessante. A anulação de um ato administrativo pode ser realizada pela própria administração pública quando esse ato é ilegal ou contrário ao interesse público. Lembrando, anulação anula-se por quê? Pela ilegalidade. Então, o ato administrativo vai ser anulado quando ele está ilegal. Ok? Vamos para alternativa 2. A anulação de um ato administrativo pode ser feita apenas por decisão judicial e não pela administração pública. Apenas. Você já fica com dúvidas. Apenas por decisão judicial e não pela administração pública? Vamos passar para a terceira. A administração pública pode anular um ato administrativo, mesmo que o ato tenha sido executado e tenha produzido efeitos, desde que se verifique a ilegalidade do ato. Ok? E a 4. A anulação de um ato administrativo não pode ser realizada após o transcurso de prazo de 5 anos a partir de sua emissão, independentemente da existência de má-fé ou dolo por parte dos envolvidos. Estão corretas as afirmativas? Você consegue perceber que nessa questão uma afirmativa anula a outra? Por exemplo, a primeira e a segunda, elas se anulam, ou seja, só uma delas pode ser verdadeira. A anulação pode ser realizada pela própria administração pública ou, no caso segundo aqui, caso seja certo, a anulação de um ato administrativo pode ser feita apenas por decisão judicial. Então, uma já anula a outra. E a mesma coisa ocorre na 3 e na 4. A administração pública pode anular um ato administrativo mesmo que tenha sido executado e tenha produzido efeitos. E a 4 nos diz: a anulação de um ato administrativo não pode ser realizada após
o transcurso do prazo de 5 anos. Então, ou o ato administrativo, a administração pública pode anular, mesmo que já tenha sido executado, ou ele tem um prazo de 5 anos para ser anulado. O que é verdadeiro? Lembrando que a anulação ela sempre produz efeitos ex tunc, que são os efeitos retroativos, ou seja, que podem retroagir e anular os efeitos do ato administrativo dele decorrentes. Por exemplo, o ato foi praticado agora e aí depois se verificou que esse ato era ilegal. Então, vai se produzir efeitos ex tunc, porque são efeitos retroativos, ok? E a administração pública, ela pode sim revogar seus atos administrativos. Então, a alternativa 1 está certa. E lembrando que a administração pública, ela pode anular seus próprios atos e possui, sim, um prazo. Nesse caso, a gente chama um prazo de decadência, né? Que são de 5 anos para anular os atos administrativos que dele decorram os efeitos favoráveis, contar da data que o ato foi praticado, salvo comprovado má-fé. Então, o que nos diz é salvo comprovado má-fé. Ou seja, aqui a alternativa certa para essa questão é a seguinte. É a 1, que a administração pública pode anular seus atos, e a 3, que a administração pública pode anular um ato administrativo, mesmo que o ato tenha sido executado, que deles produza efeito, desde que se verifique a ilegalidade do ato. A 4 está errada, porque salvo má-fé. Então, está certo o transcurso de 5 anos, mas salvo má-fé. Ok? Letra A. Tá vendo como que é interessante você aprender a resolver questões? Porque aí você consegue acertar muito mais nesses casos. Bom, gente, então esse foi o vídeo de direito administrativo. Foram algumas questões bem tranquilinhas, mas é para a gente entender como se resolve questões e como que você pode fazer o maior proveito aí da sua prova. Se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!